Um dos principais temas tratados em constelação e ao mesmo tempo muito delicado é o aborto. Na visão sistêmica, o aborto, seja ele espontâneo ou provocado, ele é simplesmente a questão da perda do pertencimento. Então, o que está implícito, importantemente ali, é que aquele que foi retirado ou morreu, ele continua com o direito de pertencer. Mas, tratando especialmente dessa temática e pensando o casal, é muito comum a gente perceber no universo da visão sistêmica, das constelações, que a separação de um casal pode estar relacionada, e isso acontece muitas vezes, ao aborto, a um acontecimento aborto nessa relação. Isso tem muitas maneiras de refletir, né? E, claro, tem inúmeras tendências, né? Mas, assim, mais pontualmente, há uma perda, uma tendência, por estar mal resolvido, pouco resolvido, uma tendência de culpar ou se eximir de culpa. Isso não está implícito, não precisa ser falado, mas não está explícito, está implícito, nem sempre é falado, mas as pessoas sentem, e mesmo sem falar, se vinculam àquela situação. Então, é comum acontecer da gente atender pessoas que depois de um aborto perderam a relação, diminuíram a força da relação do casal. Quase como uma autopunição desse casal por essa perda ou por essa decisão de retirar aquele bebê. Então não se trata de uma explicação, é de mais uma observação. Então, por exemplo, se numa situação dessa, mesmo que tenha sido acordada, né, combinada, inconscientemente a mulher se sente vinculada ao bebê que foi retirado, ela está informando nesse sistema, nessa relação, uma expressão de eu sigo você na morte, o bebê. Então ela perde vínculo, ela diminui a força de vínculo da relação do casal e fica tomada daquela culpa ou daquele vínculo. O homem pode então até mesmo que ainda ame, ainda haja amor nessa relação, tende a também se afastar dessa relação, porque não consegue, não tem como ajudar, não tem como romper aquele vínculo. O que pode acontecer caso esse casal já tenha um filho, por exemplo, é que esse filho, percebendo a tendência da mãe de seguir o bebê morto, diga: antes eu do que você, e tente romper esse vínculo doído, difícil, forte,
com o seu próprio prejuízo, quase como se estivesse chamando a atenção da mãe para liberar a mãe do risco de morrer, do risco de seguir o bebê. A maior tendência do casal é a separação. É claro que existe a possibilidade também desse outro da relação do casal entrar nesse risco, nessa tendência de tentar salvar e fazer o mesmo que um filho faz, dizendo antes eu me prejudique do que você, e vão todos estar envolvidos em situações funestas, difíceis, complicadas. Então essa é uma questão delicada. Quando a gente olha para a relação do casal, é comum que uma situação de aborto gere um afastamento. Tratar disso é trazer para a consciência alguns padrões sistêmicos. Esse, por exemplo, do eu sigo você, e a tendência de uma autopunição. E quando isso vem à consciência, esse casal finalmente pode olhar melhor para essa situação e para o próprio casamento, dando uma nova chance, mantendo finalmente também o pertencimento daquele bebê.